Graças a Deus, mais uma ministração, que seja da parte do Senhor ao seu coração. O livro é Gálatas, capítulo 4. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Fala de Jesus Cristo, tá? No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Fala dos homens, Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, para sermos filhos de Deus e não da criatura, porque filho da criatura já éramos, Então agora, a nossa vida é para honrar a Deus pelo nome de Jesus, através do nome de Jesus, vivendo de acordo como o Filho de Deus. E o Filho de Deus rende honras e adoração ao Pai, ao andar justamente, ao caminhar assim. Então, quando cremos nele, os pecados nossos são lavados, as manchas saem, a justiça dele vem sobre nós, e só assim, então, podemos ser chamados filhos de Deus, entende? Então, viver como Cristo para irmos ao Pai, ao Senhor. E porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele chama Abba Pai, ou seja, o Espírito Santo intercede por você, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama Abba Pai. O Espírito do Filho, quem foi crucificado em você é Jesus Cristo. Então o Espírito que você tem, além do Espírito de Deus, é sim o Espírito de Cristo, junto, o Pai e o Filho em ti. Então você tem o Deus vivo contigo, o menino Jesus, o que nasceu, Espírito dele em você, que veio a esse mundo, Nasceu aqui, mas desde sempre já existe, para que através dele possa então você ser chamado filho de Deus. No passado, quando não conheceis a Deus, eres escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, entretanto, já que conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Ou seja, servir a criatura, aos princípios antigos, anteriores, costumes, dogmas, preceitos, religiões, comemorações, a honrar as mentes humanas, ao que inúmeros juntamentos de homens definem que aquilo seja assim, datas comemorativas que honram o homem e não a Deus, entende? Não que você não se alegre com as pessoas em dias e tal, mas tudo seja em louvor a Deus, porque Ele é nosso Pai. Guardais dias, meses, tempos e anos, temo que eu tenha ministrado inutilmente para convosco. Ou seja, se estão guardando as datas dos homens, se estão guardando esse tempo, se estão guardando essa vida. É algo nesse sentido que ele está chamando a nossa atenção, Então nós temos que nos voltar a Cristo, a Jesus, a Nazareno, assim para honrar a Deus, E guardar então a eternidade em nossos corações. Guardar isso, Essa vida eterna e não a vida passageira. Então é isso que ele quis dizer ali. E disse, Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Em nada me ofendestes. Nesse momento, não foi o Paulo que disse, porque o escritor, ou o autor, o pregador que prega em Cristo, inúmeras e muitas vezes é Deus falando através dele. O próprio Jesus falou através dele. Porque aqui no 6 diz, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, ou seja, na mente, com vocês. E no 12 diz, 12, o dobro, veja só, e diz, caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim.
a mim quem? Ali é o próprio Jesus profetizando, falando com seus, né, com seus amados. Então, para imitar a Ele, e quem imita a Ele anda em espírito, ou seja, é governado por Deus, né, e não pelas mentes humanas. Da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós, em nada me ofendeis. Por que eu fiquei com toda certeza esclarecido por Deus? Porque Deus quis esclarecer, mas essa palavra confirmou, ó, em nada parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Quem se torna semelhante ao homem? Jesus Cristo. Ele veio, né, habitou conosco e se fez forma humana, entende? Então vou ler de novo. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, a Jesus Cristo, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Então veja, Jesus Cristo se torna semelhante a nós, né? No parecer, na semelhança. Mas agora ele está chamando para a gente se tornar semelhante a ele. E lá no início do livro da Bíblia diz bem assim, Deus fez homens à imagem e semelhança os criou, né? Semelhança, então ser semelhante ao Filho de Deus. Ao imitá-lo nas ações, no proceder, no agir. Então isso só pode vir com o perdão de Deus. Quando nos arrependemos, né? E nos arrependidos, ele passa a habitar em nós. E andamos daí de acordo com a misericórdia dele. Então não é quando nos exaltamos, ou quando exaltamos a pessoas, mas quando enobrecemos em nós o nome do Filho de Deus, quando damos a ele todo valor, honra e glória, né? Quando bendizemos o nome dele, aí ele cresce e a gente diminui. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ou seja, recebem a Paulo com amor porque recebem a palavra de Deus que ele está ministrando. Então eles estão recebendo o Espírito de Cristo que habita em Paulo com amor, porque eles percebem que aquelas palavras não vêm da carne nem do homem. Então assim eles honram a Deus e recebem bem quem ministra, né? Porque o próprio Deus, o Filho de Deus está com ele. Então eles se alegram naquela presença. Ora, onde está aquele vosso júbilo, porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teria arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim? Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Paulo está dizendo, olha, eu sou teu inimigo agora porque eu falei que não é para honrar o homem, servir a criatura de novo, antes honrar a Deus e servir a Deus, e assim ser testemunho aos homens e criaturas que sois filhos de Deus. Então Paulo traz esse assunto então. E por que isso acontece? Pelo esfriamento, né? Pelo esfriamento no amor, pelo esfriamento na temperança, pelo esfriamento no proceder, né? Esfriamento na fé. E quando a fé vai esfriando, a criatura física ela vai tomando de novo, querendo tomar o controle de tudo, né? Então é necessário voltar-se a Cristo em amor. E continuamos. Aqueles que se mostram fazendo esforço para vos agradar não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles, ou seja, querem ser engrandecidos por vocês, querem ser exaltados por vocês, entende? As pessoas que querem ser enaltecidos, né? É muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando estou presente. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. Pois é um descaminho, né? É um caminho que não agrada ao Pai, ao Deus soberano, mas antes é um caminho que agrada a carne. Então,
Estamos sendo exortados a ir de encontro a Deus, ir em busca do Pai Celestial e não ficar guardando a vida, guardando essa vida por preciosa, mas buscar o que é do alto, né? Então nisso daí o aquecer, o amor, porque ao fazer, ao ir, Deus se agrada e o Cristo vai sendo moldado em nós, né? Ou melhor, nós vamos sendo moldados em Cristo, né? Mas também vai sendo visto Cristo em nós. Para quem vê as nossas ações e tudo mais. É uma convivência. Eu bem gostaria de mudar, então ele queria falar diferente, né? Queria estar feliz, ele queria estar feliz com vocês. Poxa, que maravilha! Mas não foi o momento naquela situação. Dize-me vós o que quereis. Dize-me vós o que quereis permaneceis. Dize-me vós os que quereis permaneceis subjugados à lei. Acaso não tendes ouvido com clareza a lei, porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui com uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Ou seja, a atual cidade de Jerusalém, a Jerusalém de baixo, as pessoas que estão preocupadas com essa vida no mundo apenas, com esse tempo, com passar-se dos dias, com ganhar a vida aqui, a Jerusalém de baixo, é territorial. Mas veja, vamos lá? Com a Jerusalém de baixo, né? Entretanto, a Jerusalém do alto é livre e essa é nossa mãe. Pois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não davas a luz. Irrompe em brados de júbilo, tu que não passasses pelas dores de parto. Pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos daquela que tem marido. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim acontece nos dias de hoje. Ou seja, se ele diz para ser semelhante a Isaque, ou seja, quer dizer para ser semelhante a Jesus Cristo. Contudo, o que nos revela a Escritura? Manda embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, ambos irmãos não somos filhos da escrava. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. O que quer dizer isso? Não ser escravo da carne, escravo da vida passageira, escravo dessa correria desenfreada. Antes, estar livre em Cristo, esperando em Deus, sendo recompensado por Deus, vivendo pela misericórdia de Deus. Tem uma palavra aqui que é a própria palavra de Deus, então não é nem pôr e tirar, mas que diz bem assim: buscai o reino de Deus alto e a sua justiça alto, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, para esperar de Deus que Ele há de abençoar sim os filhos da promessa, os nascidos e gerados em Cristo, os que hão de herdar a vida eterna. Então Deus vos acrescentará tanto o espiritual como o que é necessário, para o que precisa para a caminhada, no tempo que vocês estiverem aqui, nos dias, meses e anos. Então não corre a sentido disso, mas corre a sentido daquilo, do que é do alto, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, do Espírito Santo, do conhecimento, da sabedoria, e nele persevera, é o que deixa claro a palavra de Deus. E o que você precisar, Deus há de te acrescentar na fidelidade, no permanecer fiel. Amém? Pai, seja contigo, que Deus lhe bendiga e que seja sempre um verdadeiro adorador. Graças a Deus.